Antes de tudo, um convite especial. Se você é alguém que busca viver com mais propósito, clareza e domínio emocional, inscreva-se agora no canal do Estoico em Foco. E ative o sininho das notificações. Cada vídeo aqui é um passo na direção de uma mente mais forte, uma vida mais leve e um espírito mais inabalável. Você está preparado para uma jornada de transformação que vai muito além da superfície? O que você vai ouvir aqui não é um apanhado de frases bonitas ou ideias jogadas ao vento. Trata-se de princípios milenares, lapidados por séculos, que resistiram ao tempo porque funcionam. São práticas que moldaram reis, filósofos, guerreiros e que agora podem fortalecer você. A cada lição, você será desafiado a olhar para si mesmo com mais sinceridade. E quando chegar na sétima, talvez você nunca mais encare a vida do mesmo jeito. Por que você precisa ouvir isso até o final? Porque talvez, como tantos outros, você já esteja cansado de promessas vazias, de vídeos que só alimentam ansiedade e não entregam transformação real. Aqui, no Estoico em Foco, a proposta é outra: te entregar sabedoria prática, poderosa e atemporal, com raízes profundas na filosofia estoica. Se você está pronto para ir além da superficialidade e começar a construir uma mente blindada, um espírito resiliente e um coração sereno, continue assistindo. Este vídeo pode ser o divisor de águas que sua jornada precisava. Ao final deste vídeo, conte nos comentários alguma experiência em que sua tranquilidade foi sua maior força. Escreva também: "A minha calma é minha arma", para mostrar que você está nessa jornada conosco. Vamos fortalecer essa comunidade com histórias reais de superação e sabedoria. Lição 1. Abrace seus pensamentos, até os mais sombrios. Você já se pegou preso em um redemoinho mental, dominado por pensamentos negativos, angústias e dúvidas que parecem não ter fim? A maioria das pessoas tenta fugir dessa tempestade interna. Tentam calar a mente, forçar os pensamentos a desaparecerem como se fossem inimigos. Mas o estoicismo nos ensina algo contra-intuitivo. Não lute contra eles. Aceite-os. Aceitar não. É o mesmo que se entregar ao sofrimento. É entender que pensamentos são eventos mentais, não realidades imutáveis. Eles surgem, fazem barulho e depois partem, como nuvens passando por um céu turbulento. Você não precisa embarcar em todos os trens mentais que chegam. Você é a estação, não o trem. Ao acolher até mesmo os pensamentos mais sombrios com presença e consciência, você cria espaço interno. E nesse espaço, há liberdade. Liberdade para escolher sua resposta, para não se identificar com o caos, para permanecer firme como uma rocha no meio da tempestade. Isso é serenidade em ação. O filósofo estoico Epicteto dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas." Quando você aprende a olhar para os pensamentos sem se apegar, começa a entender que não há nada mais libertador do que aceitar a própria mente, com luzes e sombras. Prática diária. Observe seus pensamentos como nuvens no céu, deixando-os passar sem segui-los. Sente-se por 5 minutos por dia e apenas respire, acolhendo tudo o que surgir, sem julgamentos. Imagine seus pensamentos como folhas levadas por um riacho. Sua tarefa é apenas observar, não agarrá-las. Frase para lembrar: a tempestade dentro de mim não define meu oceano. Lição 2. A rotina que salva. O poder do exame diário. Vivemos em um mundo que grita, que exige nossa atenção o tempo todo. As notificações não param, os compromissos se acumulam, e a mente salta de pensamento em pensamento como um macaco inquieto. Se você não criar momentos de introspecção, acaba vivendo no modo automático, reagindo e não escolhendo. É aqui que o estoicismo nos oferece uma bússola, o exame diário. Uma prática simples, mas transformadora, que resgata o silêncio interior em meio ao barulho do mundo. Como aplicar? Ao final do dia, reserve 5 minutos para escrever 3 reflexões. O que aprendi hoje? Onde errei? Como posso melhorar amanhã? Lembre-se,
Isso não é um diário emocional, mas um diário de evolução pessoal. A ideia não é se punir, mas observar com honestidade e crescer com consciência. O imperador Marco Aurélio, em seus escritos pessoais, que jamais foram pensados para publicação, praticava exatamente isso. Ele revisava seus pensamentos, atitudes e intenções, cultivando clareza e autocontrole. Esse hábito não exige muito tempo, mas exige coragem. Coragem para se olhar sem máscaras, sem desculpas, com o compromisso de ser alguém melhor do que ontem. Ao registrar seus passos, você se torna testemunha da própria jornada. Pequenas falhas deixam de ser motivo de culpa e viram oportunidades de lapidação. Como um escultor que, ao fim do dia, observa a estátua que está criando, não para se criticar, mas para refinar. A prática diária do exame é, no fundo, um ritual de retorno a si mesmo. Desafio: experimente essa prática por uma semana. No início pode parecer simples, até banal, mas persevere e observe como o caos externo começa a perder força quando o seu mundo interno ganha direção. Lição 3. Gratidão. Que transforma a verdadeira gratidão não é sobre forçar sorrisos ou negar a dor. É sobre encontrar valor mesmo nas situações difíceis, enxergar aprendizado até naquilo que fere. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e perdas, agradecia até pelos ingratos. Isso não era ingenuidade, era sabedoria em ação. Ele entendia que cada obstáculo é uma chance de crescer, de exercitar paciência, resiliência, compaixão. Treino de gratidão estoica. Liste diariamente 3 microvitórias. Um sorriso que você deu ou recebeu, uma respiração consciente, um pensamento que fortaleceu seu ânimo. Com o tempo, sua mente começa a buscar, de forma natural, o que é bom, mesmo em meio às sombras. A gratidão estoica é um antídoto contra a vitimização. Ela não espera que a vida seja perfeita para reconhecer seu valor. Ao contrário, ela abraça a imperfeição e transforma o cotidiano em campo de treino para a alma. Agradecer não significa concordar com o sofrimento, mas reconhecer que há força dentro de você para atravessá-lo e que, de alguma forma, isso o torna mais forte. Ao cultivar esse olhar, você se torna mais presente, mais sereno. Passa a notar riquezas sutis que antes pareciam invisíveis. O silêncio da manhã, o sabor do café, o alívio de um problema que não aconteceu. A gratidão, praticada com disciplina, deixa de ser emoção passageira e se transforma em postura diante da vida. Uma armadura invisível contra o desânimo. Lição 4. Cuide do corpo como um templo do espírito. Você pode meditar todos os dias, repetir frases inspiradoras e ler os maiores filósofos. Mas se o seu corpo estiver em ruínas, sua mente dificilmente alcançará equilíbrio. Os estoicos sabiam disso. Eles não separavam corpo e espírito como coisas opostas. Enxergavam o corpo como uma extensão da alma. Um instrumento que precisa de respeito. Não um culto à estética, mas um compromisso com a vitalidade. Como começar? Coma com atenção. O que entra pela sua boca influencia o que sai da sua mente. Caminhe por 20 minutos ao dia, sem fones, sem celular. Apenas você, o corpo e o presente. Durma com intenção. O sono é o momento em que o corpo se refaz e a mente se organiza. Epicteto, mesmo sendo um escravo com severas limitações físicas, ensinava que o corpo é o primeiro território da liberdade. Cuidar do corpo é, portanto, um ato de responsabilidade espiritual. Não se trata de obsessão com performance ou aparência, mas de criar um solo fértil para a mente florescer. Um corpo negligenciado é como um templo abandonado, perde sua sacralidade. Com o tempo, esse cuidado se torna ritual. Um banho consciente, uma respiração profunda antes de dormir, o alimento escolhido com sabedoria. Cada pequeno gesto vira uma forma de honrar sua existência. E nesse processo, algo mágico acontece. O corpo deixa de ser peso e se torna ponte. Uma ponte entre a sua vida externa e a sua essência mais profunda. Lembre-se, um espírito forte precisa de um abrigo digno
Lição 5. Menos é sempre mais. Vivemos soterrados por excesso. Excesso de objetos, de distrações, de promessas que nunca se cumprem. Excesso de notificações que interrompem nosso silêncio, de compromissos que não escolhemos, de conexões vazias que só ocupam espaço. Os estoicos, ao contrário, buscavam uma vida leve, despojada, intencional. Eles entendiam que, ao carregar menos fora, você respira mais dentro. Ter menos não é viver em escassez, é viver com clareza. Quando você se desapega do supérfluo, começa a perceber o que realmente importa. Liberta-se da pressão de parecer, de acumular, de se comparar. E nesse espaço limpo, algo floresce. Presença, liberdade, leveza. Como dizia Sêneca, é pobre não quem tem pouco, mas quem deseja muito. Desapego gradual. Doe um objeto por dia durante 30 dias. Observe como seu ambiente respira. Tire um dia offline por semana. Reconecte-se com o mundo real, sem distrações digitais. Observe o que te sobrecarrega, compromissos, hábitos, relações, e escolha soltar com consciência. O minimalismo estoico não é uma estética, é uma ética. É olhar para a vida e perguntar: o que aqui é essencial? Essa pergunta não se aplica só a objetos, mas também a pensamentos, tarefas e relacionamentos. Carregamos crenças antigas, obrigações herdadas, culpas que não são mais nossas. Desapegar também é esvaziar a mente para que ela possa ser livre. Você não precisa mudar tudo de uma vez. O verdadeiro desapego é gradual, gentil, consciente. A cada coisa que você solta, você ganha algo invisível: tempo, foco, energia. Aos poucos, a vida deixa de ser um acúmulo e se torna uma curadoria. Você passa a viver por escolha, não por inércia. E não se engane, desapegar também é um ato de coragem, porque exige que você confie. Confie que não precisa de tanto para ser pleno. Confie que o essencial está sempre à sua volta. E mais ainda, dentro de você. Comente. Qual foi a última coisa que você abriu mão e sentiu alívio? Lição 6. Faça sem esperar. Mundo moderno nos vicia em validação. Curtidas, elogios, visualizações, recompensas instantâneas. Vivemos como se cada ação só tivesse valor se fosse vista, reconhecida e celebrada. Mas os estoicos nos lembram de um princípio poderoso. O valor de uma ação está na intenção, não na reação. Eles faziam o bem por convicção, não por aplausos. A virtude para eles era uma recompensa em si. Exercício de virtude. Faça algo bom por alguém hoje e não conte para ninguém. Perceba o poder disso. A leveza que nasce da ação silenciosa. A liberdade que vem de não depender de aplauso. Marco Aurélio escreveu: quando você fizer o bem e outro não perceber, não se entristeça. O sol também cumpre sua função sem ser aplaudido. Esse é o coração do estoicismo. Viver em harmonia com a razão e a virtude, mesmo que ninguém esteja olhando. Porque no fim, o único julgamento que realmente importa é o que você faz quando está sozinho com sua consciência. A verdadeira força está em agir pelo que é certo, não pelo que parece bonito. Quando você planta sementes silenciosas de bondade, é o seu caráter que floresce. E isso não pode ser comprado, curtido ou compartilhado. Só vivido. A boa ação desinteressada é o treino mais puro da liberdade interior. Lição 7. Solte o que pesa. Quantas vezes você insistiu em manter algo que já não fazia sentido? Um relacionamento esvaziado? Uma culpa antiga? Uma expectativa que só machuca? Os estoicos sabiam. O apego é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Soltar não é desistir. É reconhecer que certas coisas não pertencem mais ao seu caminho. E isso, ao contrário do que muitos pensam, é um ato de coragem. Prática reflexiva. Escreva: o que hoje estou carregando que poderia deixar ir? Visualize o alívio de soltar isso. Sinta o espaço que se abre dentro de você. Soltar
É como abrir a mão que por tanto tempo se fechou. É parar de brigar com o fluxo da vida e aprender a navegar com leveza. Os estoicos nos ensinam que o que está fora do nosso controle não deve governar nosso estado interno. Ao deixar ir aquilo que não depende de nós, opiniões, resultados, passado, recuperamos a paz que nunca deveríamos ter perdido. A natureza vive em ciclos. O rio não. Lamenta o que passou. Nem a árvore se apega às folhas que o outono leva. Tudo flui, tudo se transforma. Quando você solta o que pesa, o que sobra é essencial. E nesse essencial, mora a serenidade de quem aprendeu a viver com sabedoria. Compartilhe nos comentários. Deixei ir e minha vida mudou. Lição 8. Crítica. Transforme em combustível as palavras dos outros não precisam moldar seu mundo. Vivemos cercados de opiniões, julgamentos e projeções. Mas no estoicismo, aprendemos que o que realmente importa não é o que dizem, e sim como você escolhe responder. A crítica pode ser um degrau para o crescimento ou uma armadilha emocional. Você decide se vai subir ou se vai cair. Tática. Estoica. Receba a crítica com calma. Filtre o que serve. Descarte o que não acrescenta. Nunca leve para o lado pessoal. Leve para o lado filosófico. O que posso aprender com isso? Sêneca dizia que quem aprende com os que o criticam já está à frente dos que apenas o aplaudem. A crítica, quando bem recebida, revela pontos cegos, e mesmo quando ela vem injusta, agressiva ou enviesada, ainda pode servir como treino de paciência, humildade ou tolerância. O estoico não reage no calor da emoção. Ele responde com sabedoria. Ao dominar essa arte, você se torna inabalável. As palavras dos outros deixam de ser tempestade e passam a ser vento. Você sente, mas não se abala. Sua paz deixa de depender da aceitação externa. E nesse ponto, você começa a viver com verdadeira liberdade interior. Guiado não pelo que dizem de você, mas por quem você sabe que é. Lição 9. Priorize o essencial. Não adianta ter ideias elevadas se suas necessidades básicas estão em ruínas. Não há virtude que floresça em solo instável. Os estoicos sabiam disso. Antes de aspirar às grandes conquistas do espírito, é preciso cuidar do terreno. Primeiro, a base. Depois, o resto. Uma mente forte precisa de um corpo nutrido, de um lar seguro, de uma estrutura mínima que sustente o progresso. Ordem prática. Segurança. Cuide da sua casa, da sua saúde, da sua alimentação. Não negligencie o que mantém sua existência funcional. Integridade. Haja com honestidade consigo e com os outros. A integridade é a raiz da paz interior, crescimento. Busque autoconhecimento, aprendizado, reflexão, mas sem pular etapas. Se sua base está fragilizada, busque reforçá-la antes de se cobrar por alta performance. Autocuidado, no estoicismo, não é luxo, é fundamento. E sem esse alicerce, qualquer esforço de virtude vira teatro. Ao reconhecer suas necessidades, sem culpa, você se torna mais capaz de servir, de evoluir, de viver com um propósito real. Priorizar o essencial não é viver no mínimo, é escolher o que realmente sustenta. E muitas vezes, o que te falta não é força de vontade, é estrutura. Ajuste a base com gentileza e firmeza. Como diziam os antigos, um edifício não se constrói do topo para baixo. Primeiro, as pedras fundamentais. Depois, o céu. Lição 10. Sua imperfeição é seu charme, a busca pela perfeição é um tipo sutil e cruel, de autoabandono. É quando você começa a se moldar para caber em ideias que não são suas. Os estoicos não buscavam ser impecáveis, mas sim íntegros. Sêneca sabia: o que te faz humano é justamente o que você tenta esconder. Suas falhas não são manchas, são texturas da sua história. Exercício libertador. Liste 3 características suas que você costuma chamar de defeito. Reescreva. Cada uma como uma potência oculta. Exemplo: sou sensível.
Sou empático e atento aos detalhes. Imperfeição, para os estoicos, não era algo a ser apagado. Era um campo fértil para o cultivo da virtude. Ser impulsivo, por exemplo, pode te ensinar a treinar o autocontrole. Ser ansioso pode te levar à busca por presença. Ser teimoso pode revelar sua força de persistência. Tudo depende do olhar. E o olhar estoico sempre transforma a fraqueza em treino. Aceitar quem você é hoje não significa se acomodar. Significa parar de guerrear contra si mesmo. Quando você se acolhe com honestidade, algo poderoso acontece. Você para de tentar impressionar e começa de fato a evoluir. E nesse caminho, a beleza não está na perfeição, está na verdade. Lição 11. Meditação estoica diferente. Do mindfulness moderno, que busca observar os pensamentos sem julgamento, a meditação estoica tem outro objetivo: preparar. É uma prática ativa, não passiva. Ela antecipa desafios, ensaia virtudes e fortalece a mente para a realidade. Marco Aurélio não sentava apenas para silenciar. Ele refletia sobre o que viria, para não ser surpreendido por nada que a vida colocasse em seu caminho. Prática estoica. Visualize seu dia pela manhã, como um estrategista antecipa uma batalha. Imagine possíveis contratempos, atraso, crítica, frustração. Pergunte-se: como posso agir com virtude diante disso? Essa prática não é sobre controle do mundo externo, é sobre domínio do mundo interno. Quando você já imaginou o que pode sair do eixo, sua mente deixa de ser reativa e passa a ser firme como uma rocha. Você não se desespera diante da contrariedade porque já a esperava. Isso não te torna frio, mas lúcido. E a lucidez é uma das maiores virtudes do espírito. Meditar de forma estoica é como afiar a lâmina antes da jornada. Não garante que tudo sairá como o esperado, mas garante que você estará pronto para agir com clareza, honra e serenidade, mesmo no meio do caos. A preparação interior é muitas vezes o que separa o sábio do impulsivo, o centrado do desorientado. Lição 12. Morte como conselheira memento. Morte não é morbidez, é lucidez. Os estoicos encaravam a morte de frente não por fascínio sombrio, mas por clareza de espírito. Lembrar que vamos morrer é lembrar que estamos vivos. Quem nega a morte, adormece na rotina. Quem a contempla, acorda para o presente. Reflexão final. Se hoje fosse seu último dia, do que você se orgulharia? O que ainda precisa ser dito? Feito? Vivido? A morte nos ensina a priorizar. Pequenas brigas perdem importância. Vaidades desbotam. O que resta? Os vínculos reais, os gestos de coragem, a verdade dita em voz alta. Quando você vive com a consciência da finitude, suas escolhas ganham peso e sua vida, direção. O tempo deixa de ser algo que se gasta. Passa a ser algo que se honra. Morrer um dia é inevitável. Mas desperdiçar a vida, isso sim, seria trágico. Memento mori não é sobre temer o fim, mas sobre viver de um jeito que faça sentido até o último suspiro. Que suas ações hoje resistam ao teste da eternidade. Porque, no fundo, lembrar da morte é a chave para lembrar da vida. Comente. A morte me ensinou que... Conclusão. Um novo você começa agora. Se você chegou até aqui, você já é diferente. Você escolheu se aprofundar. Escolheu encarar sua mente de frente. Isso não é comum, é extraordinário. Se inscreva agora no canal Estoico em Foco e junte-se a uma comunidade de pessoas que também escolheram viver com propósito e força interior. Agora é sua vez. Comente. A minha. Calma é minha arma. Para mostrar que está nessa jornada, compartilhe uma experiência real de superação. Diga, qual lição mais te tocou hoje? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Nos vemos no próximo vídeo com reflexões que continuarão a expandir seu mundo interior. Lembrem-se, força e honra, sempre.